Começo esta reflexão, este momento, repetindo e trazendo ao frescor da nossa memória, na nossa cabeça, sobre o que de fato nós estamos meditando neste tempo. O que nós estamos vivendo neste período. Se eu estivesse agora frente a frente com você, você teria essa capacidade de me responder qual é o tempo que nós estamos? O tempo litúrgico. O que nós estamos de fato vivenciando? Em qual etapa que nós estamos? Alguém aqui teria esta capacidade de me responder? Alguém aqui teria esta proeza de dizer em que período estamos neste exato momento? Se ninguém soubesse e se ninguém dissesse nada, eu responderia: estamos no tempo da Quaresma. Eis diante de nós o tempo primordial para o recolhimento. Nós estamos no tempo em que é preciso silenciar o coração, mas não silenciar de não fazer barulho, mas de silenciar e se voltar a uma mudança de vida, mas uma mudança de vida que de fato me apresente o Senhor tal como Ele é. Aonde esse tempo de Quaresma nós somos convidados a enxergar o Senhor, mas a enxergá-lo na nossa totalidade de vida cristã. Não pode continuar sendo cristão aquele que calunia o irmão. Não pode continuar sendo cristão aquele que não tem uma mudança real de vida. E quantas vezes nós somos estes que dizemos amar a Deus, mas não somos capazes de transformar o nosso viver para fazer a vontade de Deus. Eis, meus irmãos, a mudança. Jesus nos alerta, Jesus nos direciona para uma mudança de vida, mas uma mudança de vida que de fato nos apresente o céu. Não é fácil nós servirmos ao Senhor. Não é. E não vai ser nunca. Se alguém chegar para você e te falar que vai ser fácil você ser cristão, tenha dúvida, tenha medo, porque este não é o Evangelho de Cristo. A primeira leitura de hoje é a leitura do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 58. Vai dizer assim: olha que forte esta primeira leitura. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. O que isso tudo quer dizer a nós aqui, que estamos escutando essas palavras? Que são palavras que são duras. Mas deixa eu te falar, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da dureza. Não é o Evangelho da dureza, não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da dureza. Não é o Evangelho da moleza, não. Vai custar, vai ser difícil. Nós precisamos correr atrás, porque de fato o Senhor nos apresenta que o caminho para ser um bom cristão é um caminho que exige renúncia.
Mas nós não precisamos ficar estacionados nesta palavra e não darmos a esta palavra a ação. Ou seja, é preciso que nós, ao jejuarmos, e aqui convoco a todos a uma análise severa de vida, você jejuando, oferecendo este seu jejum nestes 40 dias caminhando no deserto, o deserto que é a nossa vida, o deserto que é o nosso coração quando não temos Deus. Você nisso, qual é o propósito do seu jejum? Ficar sem comer? Ficar sem beber? Ficar sem mexer no telefone? Ou seja, é ficar sem fazer algo que você gosta só por não fazer? Criemos essa vergonha. O nosso jejum, a nossa penitência, o nosso deixar de fazer alguma coisa tem que ser todo para Deus. E não devemos mudar isso para mostrar a outra pessoa que eu estou jejuando. A partir do momento que eu deixo de comer chocolate, por exemplo, e eu mudo minha feição para mostrar para os outros que eu não estou comendo chocolate porque é quaresma, eu não estou vivendo o meu jejum de fato como tem que ser. Estou sendo um cristão de fachada. E quantos são os cristãos que são cristãos de fachada porque mudam as aparências somente para mostrar a alguém? Não muda por Jesus. A convocação de hoje é essa: mudar, mas mudar por Jesus. Porque é por isso que vale a pena. Não pensemos nós que a quaresma é esse tempo somente onde nós olhamos para as dores, para a ausência, para a solidão, para o deserto, para o calor, para o cacto, para a igreja que não tem ornamento. Mas olhamos para o nosso deserto, que é a nossa vida, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. Porque senão nós vamos viver a nossa vida como está aqui nessa primeira leitura. Nós vamos vivendo, vamos jejuando, vamos clamando ao Senhor, vamos orando ao Espírito Santo, amando Nossa Senhora, fazendo parte de inúmeras pastorais, mas isso é bom, isso nos aproxima de Deus, mas cadê a persistência e cadê o coração totalmente voltado para isso aqui? Às vezes em que nós buscarmos o Senhor somente por um instinto, somente por uma emoção, somente por um calor humano, mas não buscarmos o Senhor com o coração totalmente voltado, nós estaremos sendo falsos cristãos e estaremos oferecendo jejum à toa. Porque quem oferece jejum, mas não oferece o jejum no propósito de ser uma pessoa mudada, essa pessoa está fazendo tudo errado, está vivendo errado. Ou seja, caminhemos ao encontro do Senhor neste nosso deserto. Nas vezes em que nós estivermos estacionados no nosso conforto, que nós possamos sair do nosso comodismo e ir ao encontro dele, porque ele nos espera. E aqui na primeira leitura, o profeta Isaías vai ser muito duro com essas palavras do Senhor. E o Senhor vai dizendo: acaso é este jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em sacos sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Olha que radicalidade. Se nós fazemos tudo isso, mas continuamos a mesma pessoa, nós não estamos de fato jejuando e oferecendo o nosso jejum ao Senhor. Se o teu jejum não está te levando para uma mudança de vida, e se você está fazendo jejum, abstinência de muitas coisas, somente para poder postar, somente para poder dizer: olha, eu fiz, olha, eu estou acordando todo dia 4 da manhã para rezar o rosário, olha, eu estou deixando de falar mal do outro, olha, eu estou rezando o texto todo dia, eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou rezando todo dia. É a tua obrigação isso aqui. É o beabá. E não precisamos esperar só a quaresma, não.
porque muitas vezes a gente fica inconformado ali, queremos começar alguma coisa, mas por que a gente não começa? Porque falta vergonha, porque falta coragem, porque o pecado nos tira a coragem de pertencer a Deus, embora nós sempre pertencemos a Deus, porque viemos do céu. Aí nós ficamos ali com aquela coisa de que eu preciso rezar, de que eu preciso ser uma pessoa espiritual, de que eu preciso amar mais a Deus, de que eu preciso me aprofundar mais no seu amor, na sua palavra, na sua obediência. Ficamos montados só nisso aqui. Mas aí por que a gente começa a fazer? Algum famoso, algum influencer, algum sacerdote que usa as mídias sociais começa a fazer, eu quero também. Queremos, às vezes, uma mudança na nossa vida, mas uma mudança de fachada. Sabe, quando você tem uma parede. Um exemplo muito beabá que eu vou usar aqui agora. Você tem uma parede e essa parede é de uma cor. Mas você quer mudar a cor dessa parede. Você pinta. Mas a parede vai continuar ali. A essência da parede vai continuar. Não vai deixar de existir uma parede aqui. Sempre vai ter. Você só vai mudar a cor. Ela vai continuar tendo a utilidade de uma parede. Ela vai continuar no mesmo lugar de uma parede. Mas ela vai continuar existindo ali. E às vezes nós queremos fazer isso com o nosso pecado. Queremos maquiar o nosso pecado, mas queremos deixar ele ali. Para ele ter utilidade de pecado. Enquanto, na verdade, o que a Quaresma nos convida é, de fato, nós olharmos o nosso coração e, olhando o nosso coração, que a gente mude. Olhando o nosso coração, que você tire o pecado dali, porque o pecado não pode ter utilidade na vida de quem é de Deus. E o Senhor é demais nessa primeira leitura. Olha o que o Senhor fala. Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Olha o jejum segundo o Senhor nosso Deus. Este é o jejum que todos nós devemos fazer também, viu? Isso aqui. Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tomar livres os que estão detidos. Enfim, romper todo tipo de sujeição. E o Senhor continua. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Priorizar a vida, amar o próximo. Nós não gostamos de ver pessoas passando necessidade. E às vezes a gente bota isso em tudo quanto é rede social. Mas quantas foram as vezes que a gente teve capacidade de vestir um nu e dar de comer para quem tem fome? Isso aqui não é politizar Quaresma, não. Porque às vezes esse é o grande problema. Às vezes nós enxergamos as campanhas da fraternidade, às vezes nós enxergamos os movimentos sociais dentro da igreja como política. Enquanto, na verdade, você dar de comer a quem tem fome e dar de vestir a quem anda nu não é sobre ser político, mas é sobre ser igreja e é sobre levar o evangelho. E isso não tem idade, isso não tem classe social. Aquele que tem mais é obrigado a repartir, e aquele que não tem tudo é obrigado a repartir aquilo que tem. A Deus tudo devemos dar, devolver, pois tudo é dele. A nossa vida, que chamamos de nossa, não nos pertence. E assim você é convocado a refletir que você nada possui, nada tem. O dinheiro é bom porque nos ajuda a comprar tudo aquilo que a gente quer. Mas ao mesmo tempo o dinheiro não é bom porque não consegue comprar a salvação. Lanço um desafio aqui. Se alguém aqui tem dinheiro, bem financeiramente, né? Compre o céu e compre a salvação. Você pode ser a pessoa mais desgraçada porque viveu longe de Deus. Você pode estar ali na igreja
lendo, assumindo pastoral, coordenando pastoral, vivendo uma vida matematicamente e logicamente perto de Deus, mas você pode ser uma pessoa que não tem Deus no seu coração. E esse é o grande medo que eu tenho. Ser uma pessoa que está sempre na igreja, ser uma pessoa que diz amar ao Senhor, mas ser uma pessoa que vive longe dele. É por isso que grande parte das vezes nós vamos dizendo que o amor é desprezado. E quando nós falamos que o amor é desprezado e que o amor passa fome, nós não estamos dizendo que Jesus é um pobre coitado no meio da sociedade. Não, mas nós estamos dizendo que aquele próximo, aquele irmão que está lá passando de repente por chuva, por frio, por sol, por calor, revirando o lixo porque não tem o que comer, ali está Jesus. Jesus não está no pobre enlameado. Não, mas Jesus está naquele que de fato precisa, na humildade. E a humildade que tem que partir do nosso coração. E o tempo da Quaresma tem que ser um tempo que nos sacuda para isso aqui. Você precisa ficar diferente depois dessa reflexão. Você precisa parar e pensar: Senhor, eu tenho tanto. A gente tem tanto e reclama do tanto que a gente tem. Nós reclamamos que, Senhor, não tem dinheiro. Senhor, as coisas estão de mal para pior. A conta tá cara, a escola da criançada tá cara, as coisas dentro de casa não tá dando certo, família tá uma coisa só. E a gente para só para reclamar com Deus. Mas a nossa atitude para buscar a mudança, ela nunca vem. Meus irmãos, jejum não pode ser algo de fachada. Jejuar não é deixar de comer. Aprenda isso. Jejuar não é deixar de comer. Jejuar é a gente entender que para Deus, porque amo a Deus, eu ofereço com este jejum o que eu preciso. Preciso ser um cristão mudado, preciso ser uma mulher de oração, um homem de vivência da fé. Mas porque amo a Deus, eu vou oferecer neste chocolate que eu estou deixando de comer, eu vou oferecer, Senhor, em cada dia desses 40 dias de Quaresma, em cada dia eu vou oferecer, através dessa renúncia de comer o chocolate, eu vou colocar minha vida aqui para que eu seja uma pessoa transformada. Essa é a oração do penitente que tem que ser toda a Quaresma. Oferecer no seu sacrifício a sua bênção. Eu gosto do Senhor porque o Senhor, Ele é um Deus que ao mesmo tempo que Ele nos corrige, porque um pai corrige um filho. Quem pensa ao contrário disso aqui, por favor, se trata, tá bom? O Senhor é um Deus que corrige, ama-nos a tal ponto que nos corrige. E todo amor é entrega, todo amor é sacrifício, todo amor custa, todo amor é algo material e concreto. Ninguém ama porque disse que ama. Todo amor precisa de provas, mesmo que não sejam concretas. O amor se solidifica e torna-se uma coisa impossível de se desfazer. As coisas materiais, as coisas mundanas, elas se corroem, elas se destroem, mas o amor é a única coisa que prevalece. Amor, eu falei isso uma vez em uma reflexão que agora eu não vou me lembrar qual foi a reflexão que eu falei. Amor não tem formato de coração, não. Nunca teve e nunca vai ter. Amor tem formato de cruz. Sobretudo, amor é uma pessoa. Amor é uma pessoa. Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando agora. Amor é uma pessoa. E essa pessoa ama tanto que quer que você ame como ela. Essa pessoa é Jesus. E é tempo de você voltar para Ele. É tempo de você parar de ter medo. É tempo.
O Salmo responsorial de hoje vai dizer: ó Senhor, não me desprezeis um coração arrependido. O nosso coração. O Senhor não nos despreza. Ele nos dá atenção. E essa é a nossa atitude. Esse é o nosso comportamento com os outros. Desprezamos muito. Fazemos seleções demais, enquanto nós nos esquecemos que este alguém que me amou primeiro não me selecionou, mas me amou do jeito que eu sou. Eu convido você a olhar para dentro de si neste dia e pensar: se eu estivesse lá aos pés da cruz no momento da crucifixão, do jeito que eu sou, com as rebeldias, com os palavreados, com o comportamento, do jeitinho que você está aí agora, você é agora. Se Jesus fosse de fato um Senhor que selecionasse, você acha que você seria selecionado tendo como base a sua vida hoje? Por isso que eu falo que é preciso uma mudança. Mas não é mudar para postar, para dizer para Deus e o mundo: olha, eu sou católico, olha, eu fui nesse retiro, olha, isso aqui é maravilhoso, olha que Jesus é assim. Não é mudar assim, não, pelo amor de Deus. Mas é mudar interiormente. É sendo um jovem ali que é muito explosivo, ser um jovem mais amoroso, mais compreensivo. Nosso mal é o olho e a língua. O olho porque nós julgamos pelo olhar. As pessoas que encaram muito, as pessoas que ficam olhando muito, que tiram aquele raio-x da gente. Pessoa assim é preocupante e é pessoa que não tem Deus no seu coração, não. Como eu posso selecionar quem eu quero andar do meu lado? Quem eu quero que ande comigo? Se todo aquele que vive, respira, fala, todo ser humano é criatura de Deus. Então nós estamos selecionando a vida. Aí nós não podemos defender a vida, porque nós estamos selecionando quem a gente quer. Mas eu também aqui não estou falando para você ser bobão, bobona. Eu estou aqui falando para você, de fato, saber escolher quem vai te levar para Deus. E às vezes você é a pessoa que afasta os outros de Deus. Não apresentamos muitas vezes um céu para os outros, mas oferecemos às pessoas o inferno. A divisão, a fofoca, o falar mal. Isso é oferecer o inferno para os outros. E este tempo quaresmal, que é o tempo do recolhimento, que é o tempo que a gente tem que manter a sobriedade, a igreja nos obriga à sobriedade. Damos pausa ao aleluia, damos pausa ao glória, damos pausa às solenidades, para voltarmos para o nosso interior, para o nosso silêncio. Eu amo o tempo quaresmal por conta disso. O nosso silêncio. Calar-se e deixar Deus falar. Mas no nosso deserto a gente vai encontrar de tudo. E no nosso deserto tudo vai conspirar para que a gente não consiga vencer. Tudo. Por quê? Deserto é calor, não tem água. Deserto é secura. Deserto é solidão. Deserto é quente, enfim, tudo vai contribuir para a gente não conseguir. Mas aí, qual é o nosso mal também? Tudo a gente quer postar, tudo a gente quer mostrar para os outros que a gente está fazendo. Primeiro dia da quaresma. Aí a pessoa cai, um segundo, né? Não consegue manter. Aí posta lá porque está frustrado porque não conseguiu. O tempo que você leva postando é o tempo que você recomeça. E Deus te espera sempre. Você vai para o inferno porque falhou também ali no primeiro dia, no segundo dia. Você não vai. Quem somos nós para dizer, você vai para o inferno porque no segundo dia da quaresma você não acordou 4 horas para rezar com o Frei Gilson. Somos ninguém. Também não somos ninguém para dizer que acordando 4 horas da manhã nós iremos para o céu. O que me leva para o céu é de fato a minha atitude, o meu amor a Deus.
Paremos com essa coisa de dizer que o que salva é Frei Gilson e irmã do Hesed. Paremos com isso. Aqui e agora. São obras de misericórdia, são dons de Deus. Bendito seja Deus pela vida do Frei Gilson, bendito seja Deus pela vida do Instituto Hesed, que orientam milhões e milhões de pessoas a buscarem a Deus através da oração do terço, levando milhões e milhões de pessoas para Nossa Senhora também. Louvado seja Deus por isso. Mas aí nós encontramos até nisso aqui um meio para dividir. A igreja hoje é dividida, muitas vezes nossas comunidades paroquiais são divididas por conta disso aqui. 50% reza com Frei Gilson e com o Hesed, 50% não. Aí os que rezam dizem que os que não rezam estão perdendo o céu. Olha que barbaridade, a que ponto que a gente chega. Dividir é coisa do demônio, viu? Não é coisa de Deus, não. E nós nos dividimos até com as orações. Vejamos a que ponto que chegam as coisas. É um fanatismo muito grande. É uma sede de ser fanático. É uma sede de ser doente. Mas quantas vezes nós somos sedentos de amar o próximo, de acolher o próximo. E a gente precisa viver este rosário todo dia, 4 horas da manhã. Viver isso nas nossas comunidades. Viver isso nas nossas casas. Já que a pessoa não acorda 4 horas da manhã para rezar com ambos, por que a gente não vai até a casa dessa pessoa para rezar com essa pessoa? São atitudes concretas. Esse é o amor concreto que eu estava falando agora há pouco. De ir ao encontro, de trazer para perto. Mas não, preferimos dividir, que vai para o inferno, que está perdendo a graça, que está perdendo a bênção. Tá, de que vale você acordar 4 horas da manhã, dormir no segundo terço, acordar já quase acabando o rosário? De que valeu? De nada. Está se sacrificando à toa. Está só mostrando para os outros o que você está fazendo. Mas não está adiantando. E qual é a mudança que isso vai dar na sua vida? Paremos, pensemos. Não é tempo de mostrar para os outros o que a gente está fazendo. Não devemos satisfação da nossa vida para ninguém. Devemos satisfação do nosso amor para Deus. Agora é tempo de ser igreja. Agora é tempo de se unir. Agora é tempo de buscar mais o Senhor, nem que seja sozinho, nem que seja em comunidade, nem que seja dia sim, dia não, mas buscar o Senhor, porque fomos feitos para isso, não fomos feitos para outra coisa. Preocupamos-nos demais com o chocolate que não comemos, com a comida que rejeitamos, com tudo isso a gente se preocupa muito. Mas e com a nossa fé, com o nosso olhar, com a nossa esperança de que Deus é tudo para nós? Aonde tem ficado isso daqui? Rapidamente falando, Jesus hoje no Evangelho fala sobre o noivo. Já entendemos perfeitamente que o noivo é ele mesmo, porque o questionamento dos discípulos de João era sobre as práticas, o fariseísmo, né? Farisaísmo, no caso. O legalismo, fazer as coisas por fazer. E Jesus responde, né? Porque na verdade os discípulos de João chegam perto de Jesus e perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? O jejum aqui, neste contexto, é o sinônimo da tristeza, quando não se tem Deus, quando vivemos uma vida triste, quando nós praticamos o que é mal. Isso é jejuar, isso é estar diante da ausência de Deus. Jesus dá uma resposta belíssima. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O noivo é o Senhor, noivo da alegria, dá a alegria. Todo cristão é chamado a ser alegre. Todo cristão é chamado a levar a vida com uma leveza. Todo cristão é chamado a, de fato, mudar o mundo, mas mudar o mundo com a sua própria ação, com o seu ser cristão.
Vejamos, o noivo está na festa e aguarda por mim, aguarda por você, aguarda pelos seus filhos, pelas suas filhas, por toda a sua família. O noivo está aguardando. E cadê você na fila para entrar nessa festa? Cadê você? É Quaresma. A cinza que nós colocamos na nossa cabeça na quarta-feira de cinzas não é só para dizer, lembra que tu é pó e ao pó tu vai voltar. Não, não é só isso não. Mas a cinza é para nos lembrar que sem Deus somos uma poeira. E a vida é o vento. Quando o vento bate no pó, o pó voa, o pó se dispersa. E a nossa vida, que é um instante, se vai. É tempo de amar agora. É tempo de mudar agora. É tempo de ser de Deus agora. Não estou dizendo isso porque é Quaresma. O convite da mudança de vida, o convite do encontro de verdade é feito sempre, em cada missa, em cada oração, em cada momento. O convite é feito sempre, mas não é sempre que nós abrimos as portas para o Senhor. Onde está o teu coração? Para que o teu coração está voltado? 40 dias nós temos aí para caminhar no deserto. E tantas coisas nós temos que mudar para que o Senhor de fato manifeste a sua glória na nossa vida. Como que está o deserto do teu coração? Ali é que você de fato vai se encontrar com Deus. Se tu tem dúvidas de que Deus te ama, conte quantas batidas o seu coração dá. Se tu tiveres essa conta, volta aqui e me fala. Mas traz um número preciso. Por que eu brinquei assim agora? Que é para te mostrar que a tua dúvida de quanto Deus te ama não vai ter resposta agora. A dúvida que tu tem de que será que Deus está comigo? Essa dúvida é matada na resposta de cada batida do teu coração. Cada batida do teu coração é um compromisso que Deus está restabelecendo com você e dando como resposta: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que possamos ofertar esse eu te amo para os nossos irmãos. E quantos são aqueles que estão aí, perto de nós, e nós temos a oportunidade de falar, de ver, de conversar, ou se nós estamos brigados, enfim, o tempo de amar é agora. Quando o coração para de bater e a pessoa fica dentro do caixão, é a coisa mais fácil do mundo dizer que ama. Mas enquanto a pessoa é viva, respira o mesmo ar que você, faz as mesmas coisas que você, é difícil dizer que ama alguém que machucou a gente. É difícil. Mas o tempo da Quaresma nos convida a vencer estes espinhos dos cactos que existem nos nossos caminhos, para que, perdoando-nos uns aos outros, nós possamos viver a eterna alegria de ter o noivo entre nós, para festejar, para celebrar. Que este tempo quaresmal possa servir tanto para mim quanto para você como um divisor de águas, onde nós possamos colocar na nossa cabeça que Jesus de fato é a fonte que alimenta, que sacia e que nos convida a uma prática, que nos convida à observância de que precisamos amar sem sermos amados e dar amor quando se dá tiro, dar amor quando tem a guerra, porque o amor venceu o mundo e, sobretudo, o amor venceu a morte. Que o amor
reine nas nossas comunidades, que o amor reine no meio daqueles lugares que não tem, onde há desarmonia, onde há a divisão, que o amor possa nascer, que o amor possa florescer. Eis o convite, eis o amor de Deus por nós. Cada batida, um eu te amo. E cada eu te amo, uma mudança radical, porque somos cristãos e nascemos para amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.